Eu vou falar hoje sobre uma área que eu adoro, sou particularmente apaixonado, que é a neuroradiologia intervencionista. Então, essa aula, gente, eu vou fazer para você que não tem noção do que é a neurointervenção, que nunca ouviu falar ou que você tem alguma noção para saber um pouco mais o que a gente faz e de onde a gente veio. Muitas pessoas não conhecem essa especialidade, então vou tentar mostrar alguns conceitos daquilo que a gente faz para você ter conhecimento daquilo que você pode até indicar para os seus pacientes para pensar que a gente possa resolver alguns dos problemas que surgem aí na nossa vida profissional. Então vamos lá. Primeira coisa, a neuroradiologia intervencionista, o que ela é? Ela é uma subespecialidade médica relativamente nova. Ela é também conhecida como neurocirurgia endovascular. São os dois nomes que você pode ver nos livros e nos artigos. E o que a gente trata em si? A gente trata as doenças cerebrovasculares de uma forma geral e algumas doenças da cabeça e do pescoço. E sempre lembrando que as doenças da medula também a gente consegue tratar, principalmente as doenças cerebrovasculares da medula também. E o que a gente trata, como que a gente trata? A gente trata com técnicas minimamente invasivas. Essa que é o conceito da neuroradiologia intervencionista. Bom, agora que você tem um conhecimento do que é a neurointervenção, você vai mudar esse nome comprido, a gente vai falar de NRI ou INR do inglês, você vai ver muito dessas nomenclaturas também em alguns artigos. Então, agora que você já é mais familiarizado, não é mais um desconhecido, a gente vai mudar agora o nome, descobrindo a NRI. Então, a gente vai começar como? Para a gente saber onde a gente está, para onde a gente vai, a gente tem que olhar para o passado, para entender o presente e pensar no futuro. Então, a gente tem que olhar muito para o passado, como a neuroradiologia intervencionista, a NRI, ela veio evoluindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a neuroradiologia diagnóstica é uma subespecialidade da radiologia, primeiro ponto. Isso começa a ter o grande laço que a gente tem da neuroradiointervenção com a radiologia. E um dos nomes que a gente tem que citar aí já inicialmente é o professor Jean Sicard, um francês, que ele primeiro introduziu o uso do lipiodol. Lipiodol é um meio de contraste para diagnosticar compressões medulares. E ele foi um dos grandes incentivadores e motivadores de um dos grandes nomes que a gente vai começar a falar agora, que é essa pessoa aqui. A primeira coisa que você pensa quando você vê essa foto é: nossa, que cara estranho, esse cabelinho dele, essa orelha grande, esses olhos. Então, a primeira coisa, deixa esse preconceito de lado, que a gente às vezes coloca muita coisa na nossa vida, a gente olha e começa a ter alguns conceitos que são errados, são pré-conceitos. E esse professor, ele é extremamente importante para nós. Que ele fez até hoje nessa história? Ele é um português, nasceu em 1874 na cidade de Avança, em Portugal, que é o professor Antônio Caetano de Abreu Freire, também conhecido como Egas Muniz. Egas Muniz, ele foi quem criou a angiografia cerebral diagnóstica. Ele começou a fazer esses estudos lá em 1927. Foi onde ele começou a fazer esses estudos em seres humanos. Antes disso, ele fazia em animais e cadáveres, até ele desenvolver essa técnica que ele publicou em 1927. E aí, a primeira coisa que a gente vê nesse artigo que ele publicou, Muniz, 1997, Egas Muniz é o nome de um herói português, e ele começou a utilizar esse nome depois da formatura dele em medicina. Então, ele começou a ver que nós começamos a apresentar, a pegar uma nova rota para visualizar o cérebro. E aí que você começa a ter a primeira ideia. A angiografia cerebral diagnóstica, ela não foi para ver os vasos diretamente, ele foi para ter uma ideia do cérebro e para ter a localização de tumores. Essa era a ideia da angiografia. Pode prosseguir, doutor. Bom, eu acho que foi a Siri que estava me incomodando. Vamos ver, eu desliguei ela, vamos ver se agora vai. Como eu estava falando da vida do professor Antônio de Abreu Freire, ele passou por muita dificuldade, a gente está passando aqui também, mas vamos continuar. Então, o assistente dele desenvolveu a solução de iodo e ele conseguiu fazer essas injeções em seres humanos e conseguiu ter sucesso. Então, ele, o professor Egas Muniz, foi o verdadeiro pioneiro da angiografia cerebral diagnóstica. Esse que foi o mais importante. Mas ele não foi só isso. Ele produziu mais de 200 artigos publicados com o nome dele, Egas Muniz, que ele começou a assinar depois que ele formou em medicina com isso. Ele foi nomeado, indicado ao Prêmio Nobel 3 vezes, 28, 32 e 37. Todas essas vezes ele foi nomeado pela invenção da angiografia cerebral. E nenhuma dessas vezes ele ganhou.
ele foi ganhar o Prêmio Nobel depois, em 1949, ou seja, foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel e foi o primeiro cidadão português a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. E, além disso, ele ganhou esse Prêmio Nobel pela lobectomia frontal, pela lobotomia pré-frontal. E hoje em dia não é nem mais utilizada. E engraçado que quando ele foi indicado ao Prêmio Nobel pela angiografia cerebral, hoje é o que nós mais utilizamos da sua invenção, e muitas pessoas criticam o Prêmio Nobel dessa época exatamente por causa disso, por não ter agraciado Egas Muniz com o Prêmio Nobel da Medicina com uma invenção que nós utilizamos até hoje. E a invenção dele, que foi premiada pelo Prêmio Nobel, ele não é mais tão utilizada nos dias de hoje. E outra coisa importante que a gente tem que saber do professor Antônio Caetano de Abreu Freire, ele inventou a angiografia cerebral em 1927. Se a gente for olhar, a única forma de visualizar as estruturas intracranianas foi a angiografia cerebral por quase 50 anos, até a invenção da tomografia de crânio, que a gente conseguiu avaliar outras estruturas. E uma coisa interessante, como eu falei, ele teve várias dificuldades na vida. Ele ficou paraplégico com 65 anos. E a história como ele ficou paraplégico é também muito interessante. Ele tomou um tiro dentro do consultório de um dos pacientes esquizofrênicos que ele atendia. E mesmo assim, ele seguiu trabalhando mesmo na cadeira de roda. E morreu aos 82 anos de idade, de forma pacífica, na fazenda que ele nasceu. Ele voltou e foi morrer naquela região. E o grande neurologista inglês Geoffrey Jefferson falou que a humanidade tem razões de sobra para prestar as últimas homenagens e expressar gratidão para o outro grande explorador português, professor Egas Muniz, o pai da angiografia cerebral diagnóstica. E se a gente for olhar a história da neuroradiologia intervencionista, ela começou com Muniz com incisão cirúrgica direta para expor a carótida, e aí ele puncionava. E muitas vezes ele tinha dificuldade que se extravasava contraste nessa região, então era muito difícil. Depois evoluiu para a punção carotídea direta percutânea. Não fazia a incisão cirúrgica, fazia só a punção. E isso foi feito por muitos e muitos anos. Depois a gente evoluiu para a cateterização transfemoral, que a gente utiliza muito nos dias de hoje, e a transradial, não racial, viu? Transradial. Então a gente falou muito agora da história da angiografia cerebral diagnóstica, da neuroradiologia intervencionista diagnóstica, com o professor Egas Muniz. Agora a gente vai ver a parte de intervenção. E é impossível a gente falar de intervenção e não citar algumas coisas importantes. Primeiro, em 1980, começou a surgir a intervenção neuroradiológica para auxiliar os neuroradiologistas e os neurocirurgiões. Aí que começou. E ela era indicada principalmente para aqueles pacientes, era indicada principalmente de forma experimental para os pacientes que não haviam outros tipos de tratamento. Isso que era a neuroradiologia intervencionista no início da década de 80. E nós precisamos lembrar aqui e citar alguns nomes importantes, que eu acho que sempre a gente tem que lembrar e fazer memória das pessoas que marcaram e fizeram muito esforço da sua vida para conseguir evoluir o nosso meio, o nosso campo. E para a gente pensar, a gente tem que lembrar desse cara, Fedor Serbinenko, Fiedor, como o Dostoiévski, Fyodor Serbinenko. Ele é um médico que nasceu na União Soviética, 24 de maio de 1928, e ele terminou a Faculdade de Medicina em 1954. Ele foi considerado por muitos o pai da neuroradiologia intervencionista. Por que isso? Então, Serbinenko ele inventou em 1969 um catéter que tinha um balão na ponta. E isso ele começou a realizar oclusões de vasos e tratamento de algumas pequenas coisas, como as fístulas cavernosas. E nesse ano de 1969, nós consideramos como o ano de nascimento da neurocirurgia endovascular ou a neuroradiologia intervencionista, por causa da inversão desse gênio da União Soviética, Fyodor Serbinenko. E depois que ele inventou isso, muitas pessoas modificaram a técnica dele, que era muito só para fazer diagnóstico e oclusão de vasos, e ele começaram a inovar a técnica de Serbinenko para tratamento de aneurismas. Então, Serbinenko foi o pai da intervenção, da neuroradiologia intervencionista. Aqui a gente vê ele lá na União Soviética, no laboratório, como era extremamente arcaico na época. Ele é esse aqui do lado direito, analisando uma radiografia.
na mão. E aqui é a publicação que ele fez em 1971, falando dos casos que ele tratou com essa oclusão de vaso, com esse catéter balão, mostrando essa nova forma de tratamento e a forma de abordagem endovascular. E aí a gente começa a pensar algumas coisas. Primeiro, eu falei que Serbinenko ele nasceu na União Soviética e ele publicou o artigo dele em 1971, num congresso de neurocirurgia soviético. E aí a gente começa a pensar outra coisa. Se ele tivesse tido um pouco mais de sorte, um pouco mais de azar e nascido em outra região, talvez Estados Unidos, ele pudesse ter sido muito mais vangloriado por esse trabalho dele. A gente tem que lembrar que nesse período, 1971, a gente estava nesse período da Guerra Fria. Então, o Muro de Berlim aqui, que a queda dele em 1989 marcou o fim da Guerra Fria, e ele morava em outro mundo, um mundo que estava praticamente esquecido. E muito por causa disso, o trabalho de Serbinenko não foi tão vangloriado nessa época, que só foi acabar a Guerra Fria lá depois de 1989, certo? E aí a gente começa a evoluir um pouco mais essa história da neuroradiologia intervencionista. No começo dos anos 90, 2 pontos fundamentais vieram evoluir a nossa técnica. A primeira delas, a angiografia digital por subtração. O que é isso, Igor? As angiografias antigamente eram feitas por chapas. Então, você tinha que trocar cada uma das chapas e tinha que fazer uma máscara para colocar sobre a outra. Então, se levava muito tempo para fazer o exame de imagem. Quando veio essa subtração digital, que são os aparelhos novos de angiografia que a gente usa até hoje, você conseguia fazer isso de forma rápida e dinâmica e tomar algumas atitudes durante o tratamento. E outro avanço no início dos anos 90 foi o roadmap, o fluoroscopia por roadmap. O que é isso? O roadmap nada mais é que você consegue guiar ou manejar o seu catéter e colocar numa localização adequada. Ah, Igor, eu não sei o que é um roadmap. Calma que eu vou te mostrar, não fica ansioso. Então, o que é esse roadmap? Então, eu vou mostrar aqui. Esse exame eu fiz hoje pela manhã. Você vê que tem um catéter diagnóstico aqui, que é essa pontinha cá embaixo. Eu injetei essa solução radiopaca. Faz a radiação. Vocês conseguem ver que tem uma sombra de um crânio aqui, porque o aparelho automaticamente cria uma máscara, faz uma imagem negativa para eu não ver o crânio, só ver a parte do contraste que vem passando. Então, com essa imagem, eu consigo fazer o que eu chamo de roadmap, que é essa imagem mais branca, e aí eu consigo, como se fosse um guia, levar o meu catéter, ele vai subindo e eu consigo posicionar na região que eu desejo. Então, essa foi uma grande evolução para evoluir também os tratamentos. Isso aqui foi um roadmap em exames diagnósticos, o exame diagnóstico que a gente faz com o paciente acordado, e esse aqui é um roadmap de um tratamento. Então, vocês veem que é uma oclusão de M1, eu estou subindo um microguia, passo por essa oclusão, utilizando esse roadmap, como se fosse um caminho, meu Waze, meu GPS, para eu conseguir ver e progredir meus catéteres, meu catéter diagnóstico, meus microguias para onde eu quiser. Isso que foi uma das grandes evoluções da neuroradiologia intervencionista para a gente conseguir aumentar nossa gama de tratamento. Outra coisa extremamente importante que aconteceu na década de 90, no início da década de 90 também, para evoluir o tratamento da neuroradiologia intervencionista. Precisamente em 1991. 1991 foi publicado esse artigo pelo professor Guido Guglielmi, e ele publicou esse artigo mostrando um novo material para tratar os aneurismas. Eu falei com vocês que lá em 1969, 1971, Serbinenko criou os balões, e não tinha outra forma de tratar via endovascular. E Guido Guglielmi inventou o que a gente chama das molas, os coils, as espiras, para tratar os aneurismas. Juntamente com o Guido Guglielmi, o professor Guido Guglielmi, tinha esse sul-americano, Fernando Vinuela, um uruguaio que morava nos Estados Unidos nessa época, foi lá na Universidade da Califórnia que ele desenvolveu essa técnica. Fernando Vinuela também, nos últimos anos, trabalhou no Rio de Janeiro, uma pessoa sensacional também. E o Guido Guglielmo criou o que a gente chama das molas. E as molas, se você for ver em alguns artigos antigos, são chamadas de GDC, que é Guglielmi Detachable Coil, em homenagem ao professor Guglielmi. Ah, Igor, eu também não sei o que é uma mola. Calma, vou mostrar para você aqui também o que são essas molas. Então, tá aqui. Isso aqui é a imagem do artigo do professor Guido Guglielmi. Então, você vê que essa espira de platina, ela vem conectada num fiozinho aqui na ponta. Esse fiozinho ele é destacado por uma corrente elétrica que passa
e rompe essa ligação. Então, deu a possibilidade de eu passar essas molas pelo microcatéter. Se ela ficar bem posicionado, eu destaco, senão eu consigo retirar. Então, ele usou duas técnicas, duas teorias. Primeiro, eletrotrombose. Então, essa platina, uma substância positiva em contato com o sangue, que é negativo, leva a trombose. Então, se eu coloco isso dentro do aneurisma, ele vai levar uma trombose. E a eletrólise, que é essa corrente que passa e acaba com essa ligação. E a platina, ela não sofre nada com a eletrólise. Aqui é um vídeo que tem lá no meu canal do Instagram, para você ver como essas molas vão saindo do catéter. Isso aqui é uma mola, a espira de platina, que a gente vai colocando dentro do aneurisma. Ela é feita de platina para levar a trombose dentro do aneurisma. Então, você vai passando essa parte verde, é como se fosse o meu microcatéter, que estaria dentro do aneurisma. E hoje em dia, a gente tem várias formas, 3D, helical, vários tamanhos, e até molas com uma cobertura para aumentar essa trombose. Então, essa foi uma grande evolução no ano de 1991, a publicação desse artigo para tratar os aneurismas intracranianos. E a ideia, para você ter uma ideia, esse desenho esquemático é isso aqui. Eu venho pela minha artéria, esse aqui é um aneurisma, eu coloco meu microcatéter dentro desse aneurisma e aí eu começo a liberar essas microespiras. Ficou bom o posicionamento? Eu destaco. Se não ficou bom, eu tiro e penso em colocar alguma outra. Então, esse foi uma grande evolução no início da década de 90, 1991. Outra evolução foi lá em 1994. O professor Jacques Morret, que é um dos grandes gênios da neuroradiologia intervencionista, ele escreveu essa técnica chamada técnica de remodeling, ou Balloon Assisted Coil. Ele publicou ela em 1997, mas a primeira vez que ele falou disso foi em um congresso em 1994. Então, no início da década de 90, ele descreveu essa técnica de remodeling. Por quê? Os aneurismas que tinham colos largos, eu não conseguia tratar só colocando as molas, então eu precisava de algum suporte. Isso daqui é a foto do artigo do professor Jacques Morret. Então, você vê que é um aneurisma que ele tem um colo largo. Esse aqui é o colo do aneurisma. Ele engloba muita parte. Se eu colocar só mola nessa região, a chance dessa mola não ficar e cair para dentro de uma artéria normal e ocluir é muito grande. Então, a ideia genial do professor Jacques Morret juntou a ideia lá do Serbinenko com o professor Guido Guglielmo e juntou as duas. Então, ele colocou um balão de um lado, um balão de outro. Essa aqui, você está vendo essa parte um pouquinho mais clara, é o contraste dentro do balão com o balão insuflado, e colocou as molas lá dentro. A mola grava essa memória. Você desinsufla o balão, as molas continuam lá no topo da artéria basilar, como vocês estão vendo aqui. Aqui é o controle completamente ocluído, o aneurisma depois desse balão. Um desenho aqui mais esquemático para você entender. Aqui está um balão mais moderno que nós utilizamos hoje em dia, preenchendo o colo, e aí a gente consegue colocar espiras metálicas aqui dentro para essas molas não caírem para dentro de uma artéria normal. E uma coisa que eu tenho um orgulho muito grande de dizer, que nesse período que eu passei lá no Hospital Obstétrico em Paris, eu tive a oportunidade de ser treinado por ninguém menos do professor Jacques Morret. É esse senhor aqui que tem hoje 73 anos de idade. Eu passei 1 ano e 9 meses da minha vida convivendo com ele. É uma pessoa que tem um prazer enorme em ensinar, que tem um conhecimento anatômico gigantesco. E eu brincava muito com ele, que eu tentava chegar sempre muito cedo lá no serviço no obstétrico, mas ele estava sempre antes de mim lá. Então, a gente sempre tomava um café pela manhã, sempre falava, professor, eu não consigo chegar antes do senhor, o senhor sempre está aí, o senhor dorme aí dentro do escritório do senhor. Então, ele era um cara com uma vitalidade enorme, ele viaja o mundo inteiro dando palestras, falando dessa técnica, e ainda consegue produzir muitos artigos e ainda trabalha de uma forma invejável. E ele foi o grande formador de muitos neuroradiologistas e intervencionistas que trabalham aqui no Brasil. Então, o professor Jacques Morret é uma lenda viva, e eu tenho um orgulho e tive a honra de ter sido formado por ele também nesse período que eu passei em Paris. Depois a gente vai para 2002. Outra grande evolução da neuroradiologia intervencionista foi uma outra forma de tratar, que é o Stent Assisted Coil. O que é isso, Igor? A gente utilizou agora stent para tentar manter as molas dentro do aneurisma. Então, um desenho esquemático. Aqui eu tenho uma artéria. Dentro da artéria eu coloquei esse stent, que é como se fosse essa grade, e aí eu coloco molas, e essa grade consegue manter as molas dentro do aneurisma. Então, essa outra técnica criada em 2002 conseguiu ajudar no desenvolvimento e no aumento da indicação de tratamentos de aneurismas intracranianos. Aqui um outro desenho esquemático, você vê essa rede que é o stent e as molas de platina que estão presas, que o stent conseguiu
prender elas dentro do saco do aneurisma e tratar esse aneurisma de uma forma mais definitiva. Daí a gente começou a evoluir ainda mais. E hoje em dia a gente consegue fazer, pela evolução dos materiais, tratamentos tipo esse daqui, que a gente chama técnica em Y. A gente coloca um stent desse lado, que está mais cinza, e um stent do outro lado, que está um pouco mais claro, formando em Y para cobrir todo o aneurisma. E aí você vai com microcatéter e coloca microespiras dentro do saco do aneurisma para tratar esse aneurisma. Uma técnica em Y, existem várias outras para tratar os aneurismas. E aqui eu consigo mostrar para vocês vários tipos de stents que são presentes hoje. Então, a gente tem o Elvis, que são stents trançados, que a gente diz, o Neuroform, o Enterprise, que são stents que a gente diz laser cut. Essas diferenciações é como o stent ele é fabricado. Trançado é como se ele fosse trançado como uma meia, por exemplo. E laser cut é como se você pegasse um tubo e cortasse a laser para fazer essas estruturas dos stents. Então, são várias formas de tratamento da forma como é fabricado o stent. E em 2002, uma outra grande evolução da terapia endovascular, tratamento de aneurisma, foi a publicação desse artigo, o artigo ISAT, International Subarachnoid Aneurysm Trial. O que ele fez? Ele comparou os aneurismas rotos, clipados, contra os aneurismas tratados via endovascular, pelo coiling, pelo uso de molas. E aí ele demonstrou que os pacientes tratados via endovascular tinham 7% mais chance de ter um desfecho positivo, ou seja, um desfecho melhor no primeiro ano de evolução. Então, esse foi um outro grande trabalho que aumentou muito a indicação do tratamento endovascular, principalmente nos aneurismas rotos. E isso é levado tão em conta que em vários países o tratamento endovascular é a primeira escolha para os aneurismas que são passíveis do tratamento endovascular. Por exemplo, a França, a maioria dos aneurismas são tratados via endovascular. Em 2002 surgiram outros, e depois de 2002 surgiram outros trabalhos, como o estudo Atenas e o estudo Clarity, que mostraram o benefício do tratamento de aneurismas não rotos e aneurismas rotos também. E uma outra evolução importante que surgiu, principalmente lá em 2008, foi uma nova evolução técnica, que foi o surgimento dos stents diversores de fluxo. Um deles o Pipeline, o outro Silk, lá em 2008 que eles foram utilizados. E qual que é a diferença desses materiais? Desse lado de cá você consegue ver um stent normal, um all stent, e aqui é um outro stent chamado o diversor de fluxo. Você vê que a malha dele é muito mais fechada. E qual que é a ideia desse stent? Você coloca esse stent na artéria e esse stent ele vai desviar o fluxo por essa malha dele ser mais fechada, não permite o sangue entrar para dentro do aneurisma, segue na artéria normal e esse aneurisma ele trombosa porque não tem mais fluxo de sangue. Então a ideia do stent diversor de fluxo, ou flow diverter, é direcionar o fluxo para fora do aneurisma, para a artéria normal, uma outra grande evolução. Em 2011 surgiu um outro dispositivo chamado Woven Endobridge, que é o Web Device. Esse device ele foi criado em 2011 e começou a evoluir. E em 2019 nós publicamos esse artigo da 5ª geração do Web, falando da segurança e da eficácia da utilização desse Web da 5ª geração. Já a evolução desse primeiro de 2011 até 2019. E o que é esse Web, Igor? O Web é como se fosse uma gaiola, um cage, que você coloca ele dentro do aneurisma. Tem vários tamanhos, então é isso aqui que você tenta tratar os aneurismas. Bom, até agora eu falei muito dessa evolução e do que a gente pode tratar dos aneurismas intracranianos. Isso aqui é uma imagem diagnóstica, uma angiografia digital por subtração, uma aquisição 3D. E a gente consegue ter umas aquisições como essas, que a gente consegue reconstruir muito bem e ter uma noção espacial muito boa do aneurisma, como vocês conseguem ver esse aneurisma nessa região. Então, a qualidade da imagem é muito boa. Mas eu falei só dos aneurismas intracranianos. É só isso que a gente trata? Não. Existem várias outras doenças, patologias que a gente consegue tratar e a gente consegue ajudar. Por exemplo, vou começar falando aqui das malformações arteriovenosas cerebrais e as fístulas arteriovenosas durais. São duas doenças que são parecidas, mas não são iguais. Eu vou colocar aqui um esquema para você entender. Isso aqui é uma MAVE. Então, você consegue ver, essas aqui são as artérias, artéria carótida interna, artéria cerebral anterior, cerebral média, e tem um nidus, que é esse novelado vascular, e desse nidus sai uma veia de drenagem. Isso é a caracterização de uma MAVE.
A MAVE cerebral, ela pode ser motivo de ruptura, hemorragias, e eu consigo tratar via endovascular. Eu posso vir com um catéter, usando aquele roadmap que eu mostrei para vocês lá no início, vir até essa região e injetar uma substância que a gente chama etileno vinil álcool, que é uma substância que vai tentar ocluir todo esse nidos e essa via de saída e tratar essa MAVE. Então, uma das formas de tratar a MAVE é por via endovascular. Também há a forma neurocirúrgica e também há a forma por radiocirurgia. Mas eu vou falar só do tratamento endovascular por via arterial. E hoje em dia, a via venosa tem evoluído muito. Então, normalmente a gente faz uma punção da veia jugular, sobe os catéteres pelas vias venosas, seio sagital superior, vem até essa veia e injeta o produto contra a corrente por essa veia para tentar tratar essas malformações arteriovenosas. Se eu for pensar nas fístulas, as fístulas nada mais são do que uma comunicação de uma artéria com uma veia, sem a presença desse nido, desse enovelado vascular. Então, se eu tenho uma artéria comunicando diretamente, sem aquela rede capilar, com uma veia ou com o seio, vai ser uma fístula arteriovenosa. E as fístulas arteriovenosas, a ideia, a teoria é a mesma. Eu vou vir pela artéria, injetar um produto, ou vou vir pela veia, injetar um produto. A gente também consegue utilizar o tratamento por essas duas vias. Outras coisas que a gente consegue tratar, o ICAD, a doença ateromatosa intracraniana. A gente consegue tratar utilizando stents. A gente consegue ir e aquele estenose que estava mais presente, a gente consegue resolver colocando um stent. Outra forma que a gente consegue tratar os vasoespasmos sintomáticos, aquele vasoespasmo depois de uma hemorragia subaracnoide, o paciente desenvolve um vasoespasmo, tenta tratar com milrinona, aumento de pressão, ele não responde, ele vai para o tratamento endovascular. Como é que é isso, Igor? Aqui, ó, é um tratamento, você vê que tem uma estenose nessa artéria, no tronco superior da artéria cerebral média, um afilamento, a gente subiu um catéter, injetou medicação e olha a artéria depois, pré-tratamento, pós-tratamento, o calibre normal, voltou praticamente normal. A gente consegue usar medicações e ativar outra forma que a gente não só isso, agora é um grande campo que vem se abrindo para a neuroradiologia intervencionista é o AVC isquêmico. Por quê? Em 2015, surgiram 5 trabalhos que eu acho que vocês já devem ter escutado. 1º de janeiro de 2015 foi publicado o estudo Mr. Clean, e depois dele todos esses outros trabalhos foram interrompidos, que mostrou o benefício da trombectomia mecânica nos pacientes que tinham AVC isquêmico com oclusão de grande vaso. A trombectomia mecânica é um tratamento endovascular também que a gente realiza. Então, até 6 horas do início dos sintomas, a gente pode tentar realizar esse tratamento. E não só isso, saiu também em 11 de junho de 2020 o estudo Resilient no New England Journal of Medicine, mostrando que a trombectomia para o AVC isquêmico no sistema público de saúde no Brasil também é benéfica. Esse é um artigo que dá um orgulho muito grande para a gente que trabalha com neurologia vascular e com neuroradiologia intervencionista, que é um estudo 100% brasileiro. Só centros brasileiros fizeram esse trabalho e mostrou o benefício da trombectomia mecânica até 8 horas em sistema público de saúde. Esse trabalho foi em país em desenvolvimento, todos os outros países desenvolvidos. Esse é o grande diferencial do estudo Resilient. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, tem um tratamento de uma oclusão do segmento M1, um AVC isquêmico, pré-tratamento, pós-tratamento. Então, eu vejo, tinha uma oclusão da artéria, aqui a gente subiu um stent, retirou aquele trombo, teve uma recanalização completa, TIC3, que é uma escala de classificação de recanalização do AVC isquêmico. E aí eu tenho que falar também de 2 outros trabalhos extremamente importantes, do Diffuse 3 e do Down. Esses 2 trabalhos mostraram o benefício até 16 horas da trombectomia mecânica e o Down até 24 horas do início dos sintomas. Então, a gente pode realizar a trombectomia mecânica, o tratamento endovascular, até 24 horas do início dos sintomas. E falando desses trabalhos, principalmente do Down e do Resilient, eu tenho que falar do nome de uma pessoa que foi uma grande inspiração para mim, que eu via muitas aulas dele quando eu estava ainda na residência de neurologia, e ele me impulsionou a fazer a neurointervenção, que é o professor Raul Gomes Nogueira. Hoje ele é chefe do serviço MRI em Atlanta. Ele é um brasileiro que fez faculdade na Universidade Federal do Ceará e hoje é um dos maiores nomes de investigação do tratamento de pacientes com AVC isquêmico, tratamento endovascular. Então, lá no início da minha residência, eu comecei a vê-lo como
um ícone, um incentivador, uma inspiração. E hoje eu tenho uma felicidade muito grande de tratá-lo como um amigo, um colega que eu consigo trocar ideia e aprender muito com esse cara genial. Então, acho que você tem que mirar as pessoas também dentro da sua vida que possam te inspirar, que possam te incentivar a sempre buscar a excelência naquilo que você faz, independente qual seja a sua área. E às vezes a vida te dá essas sortes e essa graça de você conhecer e ficar amigo dessas pessoas que tanto te incentivaram. Seguindo um pouco mais, vamos falar um pouquinho dessa miscelânea. Não é só isso também, a gente pode ajudar outras especialidades. Por exemplo, na oncologia, o que eu posso fazer? Eu posso tratar o tumor glômico, quemodectoma, posso realizar tratamento endovascular, meningiomas e vários outros tumores. Na otorrino, o que eu posso ajudar? Eu posso tratar os nasoangifibromas, a gente pode tratar por via endovascular. Na oftalma, a gente pode ajudar naquelas crianças que têm retinoblastoma. O tratamento endovascular veio ajudar muito a evitar enucleação dos olhos das crianças com retinoblastoma. É uma doença muito prevalente em países em desenvolvido. Exemplo, Brasil. Hoje em dia, o Santa Marcelina tem um serviço muito forte de tratamento de retinoblastoma, com o professor Márcio Marques. Ele realiza muitos tratamentos de retinoblastoma no serviço do Santa Marcelina. Não só isso, no oftalmo a gente pode ajudar tratando as fístulas carótido-cavernosas. As fístulas carótido-cavernosas diretas ou indiretas. As indiretas, às vezes, vêm com síndrome do olho vermelho, às vezes cai no oftalmologista. Então, a gente também consegue fazer tratamentos via endovascular para esse tipo de coisa. Na pediatria, a gente pode ajudar, principalmente na neonato, aquelas malformações da veia de Galeno. O tratamento hoje preconizado é por via endovascular. E na neurologia, tem outra coisa que eu posso fazer? Tem. Se você for pensar, tem a hipertensão intracraniana idiopática, o pseudotumor craniano. A gente pode tratar aqueles pacientes que são refratários ao uso de medicações e a gente pode colocar um stent no seio transverso, ver se ele tem um gradiente de pressão e consegue tratar esses doentes. E na medula? A medula também a gente pode tratar, existem várias doenças na medula que a gente pode tratar, então, as fístulas arteriovenosas, PIs, fístulas arteriovenosas durais e as malformações arteriovenosas da medula. Essas são doenças muito mais raras, não são tão comuns, mas o tratamento endovascular pode ser realizado e, em alguns casos, é o tratamento de primeira escolha nas alterações, nas malformações vasculares da medula. Então, existem outras alterações da medula que a gente pode ajudar a tratar. Bom, eu sei que você surge aí uma grande dúvida. Eu falei de várias coisas da história da neuroradiologia intervencionista, falei várias coisas da evolução que a gente teve até agora, e você começa a surgir, Igor, como é que eu posso fazer a neurointervenção? Qual que é o caminho que eu devo seguir? Bom, você tem que ter 3 backgrounds para fazer. Como é uma subespecialidade, você é obrigado a ser ou neurologista, ou radiologista, ou neurocirurgião. Ah, Igor, você botou neurologista em primeiro por quê? Só botei porque eu sou neurologista, então eu puxo a sardinha para o meu lado. Mas existem grandes mestres radiologistas que são neurointervencionistas, o professor Jacques Morret é um deles, e vários mestres que são neurocirurgiões que fazem a neuroradiologia intervencionista. Então, qualquer um dos caminhos, ele é possível. Se você estiver querendo saber um pouco mais de como fazer essa especialidade, eu coloquei um vídeo lá no meu canal do YouTube. Se você abrir sua câmera e apontar para esse QR Code, você vai receber o link desse vídeo, que é como você deve fazer para chegar para fazer a neuroradiologia intervencionista, tá bom? Bom, espero que vocês tenham curtido. Aqui tem outro QR Code. Ah, Igor, você gosta de QR Code? Eu gosto. Aqui é outro QR Code que você pode apontar a sua câmera e você vai receber todas as redes sociais que a gente tem. Tanto o Instagram, YouTube, o nosso site, o podcast que a gente tem também, o Twitter, o Facebook. Tudo isso vai receber o e-mail para contato. Se precisar mandar alguma dúvida, você recebe escaneando esse QR Code aí, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço. Eu que agradeço, eu só tenho que pedir desculpa porque eu falo normalmente muito rápido e como deu 2 problemas técnicos, mas a gente não pode desistir, como o Egas Muniz não desistiu, a gente tem que seguir. E aí eu tentei adiantar um pouco mais para não atrasar muito o cronograma de vocês. Desculpa aí pelos problemas técnicos que a gente teve.